Fala galera, esse é o nosso vídeo de número 53 de Diário de Bordo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a nossa semana aí. A gente está encaminhando para o final da semana e a gente está firme no jejum, estudando a pessoa que a gente vai modelar essa semana, o Flávio Rocha. Eu fiz a leitura do capítulo 1 apenas da Bíblia. Geralmente eu deixo mais pro final da semana mesmo. O livro, eu cheguei no capítulo 3 do livro e estamos aí firme no banho gelado, no exercício. Eu tô aumentando um pouco o ritmo do exercício essa semana. Estou fazendo exercício pela manhã, depois eu tô indo trabalhar de bike. Então aumenta bastante aí o exercício. Na verdade eu não falhei um dia. Na quarta-feira, estava chovendo, então eu decidi de carro trabalhar, mas a gente tá firme aí no desafio. Eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente estudou hoje e vou incluir um pouco nesse vídeo aí como que a gente tá, como que na verdade eu estou me sentindo. Eu acho que isso é importante da gente falar dentro dessa jornada, tá? Então vamos lá. O livro, eu cheguei no capítulo 3, mas ontem eu não finalizei o capítulo 2, então eu parei no terceiro tópico, onde ele começa a falar sobre a vulnerabilidade. Então, o primeiro tópico, só recapitulando, tá? Vulnerabilidade é fraqueza? Esse foi o primeiro tópico. O segundo tópico, vulnerabilidade não é comigo. A gente falou no vídeo de ontem. O terceiro tópico, vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Então, esses foram os 3 tópicos que a gente falou ontem, tá? No tópico 4 e último, ele fala que é o mito 4, na verdade. Eu me garanto sozinho. Então, esse foi o tópico. E ela ensina que, na verdade, a gente não se garante sozinho. Então, ela fala que só quando a gente tem a coragem de ter um coração aberto e de se conectar com as pessoas, ou seja, ficar verdadeiramente vulnerável, é que a gente tem a capacidade ou a oportunidade, na verdade, de nos sentir corajosos e aumentar o nível dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do que a gente faz, do que a gente sente. Então, verdadeiramente se abrir para a vida e se conectar com as pessoas à sua volta, tá? Ele também fala que uma coisa importante sobre eu me garanto sozinho é quando a gente mede o nosso valor pelo que as pessoas falam. E ele, na verdade, não, ela, pelo que as pessoas falam. Ou seja, você mede o seu valor pelo julgamento de outra pessoa. E isso é muito nocivo. Na verdade, as pessoas vão te julgar independente se fizer a coisa certa ou a coisa errada. Então, nosso valor não está ligado ao que a gente é capaz de fazer. Nosso valor está ligado ao que a gente é, independente dos nossos erros, das nossas falhas ou dos nossos acertos, do nosso sucesso. Se você tem sucesso e atrela o seu sucesso à sua identidade, quando você falha, isso se torna muito danoso. Então ele fala que quem me ama estará ao meu lado, independente dos resultados que eu possa alcançar ou das quedas também. Então, nesse tópico aqui, a gente fecha o capítulo 2. O capítulo 3, ela fala sobre compreender e combater a vergonha, tá? O primeiro tópico é vulnerabilidade e vergonha. Então, ela ensina que somente quando temos a coragem suficiente para explorar a escuridão é que a gente consegue ver a nossa própria luz. Então, é o que eu acabei de falar. Quando você se abre, você vai explorar os seus medos, vai explorar a sua necessidade de aprovação. Às vezes a gente tem essa necessidade. Então, quando você tem coragem de explorar esses medos, é que você consegue ver a sua própria luz e ver que você consegue ir mais longe ou ter uma vida mais plena, tá? Ela fala que todo mundo sente vergonha, porém todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Todo mundo tem os seus erros, as suas falhas, os seus acertos. Mas ela fala que quando a gente concilia a vergonha ao nosso
aos nossos valores, ou seja, ao nosso valor como pessoa, nossa identidade, a gente acaba achando que a gente é mal. E na verdade nenhuma pessoa é má. Uma pessoa tem atitude má. Então nem todo mundo é bom. O próprio Jesus falou isso. O jovem rico falou, bom mestre, ele falou, bom é Deus. Então nem todo mundo é bom e nem todo mundo é mau. A gente tem atitudes boas, tem atitudes más e vai de nós nos conectar e nos cercar disso, tá? Ela fala que quando a nossa autoestima não está em jogo, nós estamos muito mais dispostos a ser corajosos, ou seja, a ser abertos para a vida e também a correr o risco de mostrar os nossos dons e os nossos talentos. Então isso vai nos levar a ter uma vida mais plena. Ela fala também nesse tópico que a autovalorização nos inspira a ser vulnerável, ou seja, você se autovalorizar, você vê que você não é os seus erros nem os seus acertos, mas você vê que você tem o valor próprio. Então você vai ter uma capacidade um pouco melhor até de compartilhar o seu medo, até de compartilhar os seus erros. Tá? No tópico A desse capítulo, ela fala que a vergonha, por que é tão difícil falar sobre a vergonha? Ela, na pesquisa dela, ela viu que a vergonha é um sentimento doloroso e quando você liga a vergonha à sua identidade, está muito ligado a isso o livro, tá? Ela fala que você sente que você é defeituoso, ou seja, não é que você cometeu um erro em matemática, você sente que você não cometeu um erro, você não é inteligente. Então você sente que você é defeituoso e quem é defeituoso geralmente tem a capacidade de se rebaixar, achar que não é digno de amor e de aceitação, tá? Então, conforme a gente vai aprendendo tudo isso, a gente vai se livrando desses bloqueios, vai se livrando dessa mentalidade, tá bom? No tópico B, ela fala descomplicando a vergonha, a culpa, a humilhação e o constrangimento. Então ela ensina a diferença entre culpa e vergonha, que é mais ou menos o que eu acabei de falar. Ela fala que a gente coloca assim, a culpa é eu fiz uma coisa má, quando eu erro. E a vergonha é eu sou uma pessoa má. Então é o que eu acabei de dizer. A gente não é mal ou a gente não é bom. Na verdade a gente comete ou tem atitudes boas e atitudes más, tá? Ela fala também no tópico C. Depois de compreender a vergonha, o que eu devo fazer? Então, no tópico C, ela fala sobre isso. Ela fala que a gente tem que ter uma resiliência para vencer tudo isso. E resiliência, ela ensina que ela não está falando de sacrificar os seus valores, nada disso. Resiliência, ela está falando de a gente ser capaz de ser autêntico, sabe? Ser capaz de ser verdadeiro, ser capaz de se abrir para a vida. Então ela fala que quando a gente faz isso, a gente tem uma vida com mais coragem, com mais compaixão, com mais conexão, com mais empatia. Quando a gente passa a ter mais empatia por nós, a gente começa também a ter mais empatia pelos outros. E ela fala que esse é o antídoto contra a vergonha. Você vai ver que todas as pessoas de sucesso, elas começaram de baixo e elas erraram. Então você vai ser um pouco mais legal com você mesmo quando você errar. Porque você vai ver que num desenvolvimento não tem como não errar. Antes de acertar, todo mundo vai errar, tá bom? Aí começou o tópico D. E ela separa como teias e caixas. Ela fala que as mulheres elas têm a vergonha como teias e os homens têm a vergonha como caixas. Então ela fala um pouco sobre os dois, tá? Como a mulher vivencia a vergonha e como o homem vivencia. É bem interessante. Ela fala que as mulheres elas têm uma atitude meio complicada em relação a isso. Por quê? As mulheres, quando elas são mães, as pessoas perguntam
fazem o tipo de perguntas que, tipo, quando você vai emagrecer? Quando você vai ter o próximo filho? Antes dela casar, ficam com perguntas de quando você vai casar? Quando você vai fazer isso? Então ela vive uma vida de vergonha. Então é um emaranhado mesmo, fala disso como se fosse uma teia. A mulher sempre está sendo julgada de alguma forma. Então, geralmente cria uma mulher que não é necessária, ou ela não se sente necessária o suficiente para cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar fora, fazer tudo o que tem que fazer. Então, é um mundo bem complicado e bem cruel de você viver assim, tá? E ela fala dos homens. E quando ela começa a falar dos homens, ela fala uma experiência de um terapeuta. Ela começou a estudar só sobre mulheres, começou a estudar sobre homens, e ela fala a experiência de um terapeuta, que ela foi perguntar como os homens se sentiam em relação à vergonha, e ele falou a experiência dele. Ele foi jogar futebol americano na época da escola, e ele já jogava, tá? Com crianças do tamanho dele, mas tinha outros garotos maiores nessa ocasião da escola, e ele ficou com medo. E o treinador percebeu que ele estava com medo, e a primeira frase do treinador foi essa: espero que vocês sejam corajosos, que vocês não sejam umas maricas. E exatamente isso. Então, o homem, ele cria, ou ele nasce, ele cresce com a sociedade empurrando ele para essa necessidade de ser forte, ser grande e ser o todo-poderoso. O homem, ele não pode errar. Se ele errar, ele não pode falar que ele errou. Ele não pode mostrar um sentimento de fraqueza. A gente não pode, a sociedade não aceita isso. Então ela explica que as mulheres às vezes querem que os homens sejam vulneráveis, que conversem com elas. Porém, se o homem se mostrar fraco, a própria mulher dele, ou a mãe, ou a filha, o que seja, vai acabar julgando ele. Então é uma faca de dois gumes, tá? Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, tá? Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.